Olá! Só ajeitando aqui a iluminação. Boa noite! Tudo bom? Vamos aguardar aqui. Boa noite. E aí, hoje eu vou falar na minha maratona de lives que eu vou fazer toda segunda e quinta-feira. Vou fazer uma live sobre algum tema interessante, né, que as mães me pedem no direct e tudo. E a gente vai ficar entrando em contato, né, depois das lives e tudo. Oi, dona Aspásia, tudo bom? Olá, Késia. E eu vou ficar tirando essas dúvidas e tudo para poder vocês adquirirem mais conhecimento e ajudar no sono do bebê, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Vou só aguardar aqui. Olá, Sara! Vamos ver aqui se a gente aguarda só algumas mães entrarem para poder eu começar. Hoje tem algumas coisas bem interessantes para conversar, né? São 3 formas de identificar a cólica do bebê para ele dormir melhor, certo? Então, vou já começar. Olá! Então, tá. Então, vamos começar, tá bom? Eu vou começar falando por que é importante identificar a cólica do bebê. Assim, porque quando a mãe ela não consegue identificar o motivo real do choro do bebê ou da irritabilidade, muitas vezes ela acha, né, ela segue numa direção totalmente errada e acha que o choro do bebê é devido à cólica. Então, o que nós podemos fazer para que a mãe identifique qual é o motivo por que aquele bebê está chorando, né? Porque o bebezinho dela está chorando. Então, eu vou falar aqui de alguns pontos muito interessantes que eu vejo no dia a dia, né? No meu dia a dia, nas consultorias que eu faço, tanto de amamentação quanto de sono do bebê, certo? Porque hoje tem uma grande massa de mães, né? Uma grande quantidade de mães que os bebês são pequenininhos. Eu acabei de falar com uns 3 pacientes agora e um bebê tem 16 dias, outro tem 45 dias e outro tem 1 ano. Então, assim, essas mães, elas estão desesperadas porque os bebês choram e elas não sabem o que é. Então, eu fiz aqui um roteirinho para poder eu não fugir dele, tá certo? E eu consegui colocar tudo o que eu quero falar para vocês, tá bom? Olá! Tem gente chegando aí, tá bom? E outra, coloquem a idade do bebê, porque é interessante que você coloque a idade, porque no final eu vou ver quantas pessoas, né, tem bebês muito pequenininhos, né, bebezinhos recém-nascidos, lactentes e bebês maiores, tá bom? E se são gestantes. Então, assim, por que é importante identificar a cólica? Como eu já disse, né? Porque quando a gente não identifica o motivo do choro, da irritabilidade, a mãe vai em direção a alguma outra coisa achando que é cólica e na realidade não é. Então, assim, qual é o primeiro motivo pelo qual a mãe tem que conseguir identificar? Qual é o motivo? Bom, Pauliana, meu bebê passa o tempo inteiro chorando. Eu acho que ele tá com cólica, ele passa o dia com cólica. E eu fui numa mãe
que não sei o que foi que eu fui fazer lá, acho que eu fui furar uma orelhinha. E aí eu cheguei lá, essa criança muito irritada, inquieta. E eu disse assim, olha, eu não vou conseguir fazer o furo da orelhinha se você ficar, se a sua bebê estiver chorando demais. Aí ela disse assim, Poliana, ela passa o dia com cólica. Ela passa o dia inteiro chorando. Essa bebê tinha mais ou menos uns 20 e poucos dias, certo? E eu disse assim, então coloque o bebê no peito pra mamar, pra ela ficar mais saciada e tudo. Aí ela colocou a bebê no peito, a bebê parou de chorar, porque ela estava altamente irritada, altamente chorosa. E aí, quando ela colocou, a bebê parou de imediato. Então eu fiquei assim, será que é cólica? Será que é cólica quando você coloca o bebê no peito e ele para de imediato? Será que é uma dor? Entendeu? E aí eu fiquei observando e na hora que ela começou a mamar, a bebê, que era uma menininha, ela em pouco tempo, não deu assim 5 minutos, ela já estava dormindo. E a mãe dizia assim, olha, Poliana, toda vida, ela chora, morre de cólica. Quando eu coloco no peito, ela começa a adormecer. E quando ela dorme, aí eu fico com ela no colo, porque se eu colocar no berço, ela acorda. Mas se eu sair daqui, ela começa a chorar desesperada. Aí eu conversei com ela, deixa eu só ajeitar essa luz aqui, gente. Aí eu conversei com ela e a gente fez um desafio, eu fiz um desafio para ela. Disse assim, olha, você vai deixar a sua bebê por 2 horas sem se alimentar. Nem que ela fique aí no seu colo dormindo, mas ela vai ficar sem se alimentar. E depois você vai colocá-la no peito. Quando ela acordar, se ela acordar irritadinha, não sei o que, eu peguei e pedi para ela colocar a bebê no peito. Para depois ela me dizer o que é que ia acontecer. Aí tudo bem, ela pegou e colocou, fez isso e tudo. E ela disse que a bebê mamou um pouco melhor, mas ficava irritada e chorando do mesmo jeito. Então, eu disse para ela que eu tinha que fazer uma consultoria de amamentação e se eu não visse nada de errado na amamentação, a gente ia passar para a consultoria do sono. E aí foi o que aconteceu. A bebê, ela não mamava bem, porque a mãe tinha uma mama que ela tinha hipogalactia. É uma mama que tem pouquíssima glândula mamária. E aí a bebê ficava ali naquele desespero, tentando mamar, e ela estava muito emagrecida. Quando eu peguei nessa bebê, ela, assim, eu disse assim, ela tem quantos quilos? Ela pesa quanto? Quando eu peguei nela, eu não sou balança, mas eu disse assim, não, ela não tá com esse peso. Ela já foi pesada e tudo? Aí ela disse assim, não foi pesada. Então, olha, provavelmente ela perdeu muito peso. Aí eu peguei, fui orientar, a gente teve que entrar com relactação e tudo, porque a bebê realmente estava com fome. Depois que a gente conversou e a mãe aceitou entrar na relactação, essa bebê, no outro dia, ela era outra criança. Ela disse assim, Poliana, olha, eu fiquei impressionada, porque a minha filha estava com fome e eu achava que era cólica. Ela tinha dado todos os remédios do mundo. Ela tinha feito assim, tirado a alimentação dela, porque a mãe se alimentava normal, aí tirou leite, tirou feijão, café, suco cítrico, ela praticamente não estava comendo nada. E essa bebê, ela melhorou consideravelmente. Então, uma das coisas, um dos motivos de choro do bebê, e choro intenso. Ai, Poliana, ela acaba de mamar e sai dormindo, mas depois, pouco tempo depois, ela acorda e começa a chorar continuamente, começa a chorar desesperadamente.
primeiro nós temos que ver se essa bebê, né, se o bebê está saindo do peito alimentado. Então, mamada de qualidade é importante para que você faça um diagnóstico diferencial entre o choro da cólica e a fome, o choro da fome, tá certo? Outra coisa que a gente vê muito também, que eu vejo muito, bebês que não estão com um ganho de peso satisfatório. Muitos bebês, assim, a mãe quer ficar no aleitamento materno, certo? Então, se quer ficar e o bebê está com baixo peso, tem que chamar uma consultora de amamentação, porque o bebê, ele sofre quando ele não ganha peso, porque o bebê está em constante crescimento e desenvolvimento. As células do bebê estão se desenvolvendo a cada segundo. O bebê ele está crescendo e fora os picos, né, que chegam, mas o bebê ele precisa se alimentar para que ele cresça saudável, certo? Não é só amamentar, ele tá mamando super bem, ele tá mamando, não, mas eu fico com ele o dia todo pendurado no peito e o bebê não ganha peso. Não é assim. A gente tem que acompanhar um peso de um bebê que só mama, tem que ser acompanhado. O bebê não tá ganhando peso, vamos fazer dieta de engorda no peito. Não deu certo, vamos fazer relactação. Não deu certo, vamos fazer outra coisa, entendeu? Outro motivo que confunde as mães, se é cólica, né, é o pico de crescimento, certo? Pico de crescimento, muitas mães não sabem o que é pico. Muitos pediatras não falam do pico de crescimento. E é muito importante que na primeira consulta com o pediatra, é importantíssimo que os pais ouçam sobre o que é o pico de crescimento. Muitas mães que sabem o que é isso é porque encontraram procurando no Instagram, né, no Facebook, tudo, lendo artigos, ou então fizeram algum curso. Mas o pico de crescimento, ele confunde tanto a mãe que ela acha que o bebê ele tá simplesmente com fome ou então com cólica, entendeu? Então, assim, é importantíssimo que a mãe consiga identificar. E como é que essa mãe vai identificar se o bebê está no pico de crescimento? Se você quiser, você vai anotar. Eu não estou enxergando mais nada. Pronto. Se você quiser, você vai anotar o que eu vou dizer agora, mas também você pode olhar, eu acho que no meu Instagram, se eu não tiver postado, eu posso até postar amanhã sobre o pico de crescimento, certo? Pico de crescimento, o bebê, ele nasce, a maioria das vezes, ele é bem tranquilinho, bem bonzinho, mas é engraçado que entre 7 e 10 dias de pós-parto, sabe o que é que acontece com o bebê? Ele muda da água para o vinho, mas muda mesmo, muda, assim, ele era bonzinho, mesmo ele não dormindo à noite, e aí depois ele começou a ficar muito inquieto, irritado, chorando, se espremendo durante o dia todo. E a mãe diz, não, ele tá com cólica. Aí muitas me ligam, mas assim, muitas me ligam as que não são minhas pacientes, né? Porque as que são, elas já sabem que é o pico. Só um instante. Elas já sabem que é o pico de crescimento. E as minhas pacientes, elas já ligam assim, Poliana entrou no pico. E aí me
é, me recorda alguma coisa que eu preciso fazer, que aí eu recordo algumas coisas. Mas, engasguei, gente. Mas o pico de crescimento, ele faz com que a mãe, ela se desespere tanto, mais do que o bebê que está passando pelo pico. Porque ela não sabe controlar o choro do bebê, ela não sabe, às vezes, segurar o bebê para que ele possa ficar confortável. E a única maneira que essa mãe consegue consolar o bebê é colocando no peito. E aí o bebê mama, e é ótimo para ele, porque o bebê no pico de crescimento, ele vai aumentar a vontade de se alimentar, aumentar o estômago dele, então ele vai querer mamar mais, ele vai demandar mais. Mas depois de alguns dias, entre 3 e 7 dias, esse ritmo que ele tinha tende a voltar. Só que aí o que é que acontece? Nesse período, a mãe se desespera tanto, que o bebê começa a dormir todo o tempo no peito. Fica dormindo no peito, mama e dorme no peito de novo. Então, assim, é bem complicado. Por quê? Porque quando um bebê começa a dormir todo o tempo no peito, dorme no peito, quando essa mãe vai colocar o bebê no berço, ele não aceita. Ele quer ficar no colo, entendeu? E aí ele começa a chorar. E a mãe acha que é o quê? Ou fome ou cólica. Entendeu? Então, assim, picos de crescimento. Até o 6º mês, eu vou dizer aqui, acontece entre 7 e 10 dias de vida do bebê, entre 12 e 18 dias de vida do bebê, na 5ª semana, na 9ª semana, na 12ª semana, na 16ª semana, na 24ª semana. Então, o pico de crescimento, ele tem esse momento que o bebê passa por uma inquietação, uma irritabilidade extrema, certo? E algumas mães podem amamentar na rede, não tem problema, podem amamentar na cama, acordadas, né, para poder evitar que o bebê, ele mame e a mãe durma e tenha o risco de cair em cima dele, de rolar por cima dele, certo? Então, o pico de crescimento, ele é um momento bem difícil. Eu tenho até no meu Instagram a minha foto, com o meu filho no pico de crescimento. Eu até botei um bonequinho no bumbum dele, porque ele estava nu em cima de mim, porque ele simplesmente tinha passado horas e horas irritado, e aí ele tomou um banho, ele relaxou, e do jeito que ele relaxou, eu o deixei em cima de mim, e ele dormiu. E as minhas olheiras até aqui, eu já tenho muita olheira, mas elas estavam até aqui. Então é isso, pico de crescimento. Então é um dos motivos que faz o bebê acordar à noite toda e o dia todo. E não é cólica. No pico de crescimento também, o bebê, ele se espreme muito, ele estica as pernas, ele dobra as pernas, ele estica. E assim, a mãe acha que o bebê tá com dor, não é? Mas a gente tem, daqui a pouco eu vou dizer algumas coisas que você pode fazer para melhorar esse desconforto, tá bom? Quando o bebê entra no pico de crescimento e você tenta colocar o bebê para dormir, eu não sei se você já passou por isso, né? Porque se seu bebê já passou por algum pico de crescimento, ou se você já teve bebê. Mas é assim, ele termina de mamar e ele tá lá sonolento ou dormindo, e na hora que você coloca ele no berço, ele tá assim desmaiado. Só que com 10 minutos que ele foi pro berço, ele acorda e ele não consegue dormir. É uma dificuldade para o bebê dormir incrível.
E o que é que acontece? A mãe tira o bebê, coloca no colo, espera que ele durma de novo, coloca no berço e com 10 minutos ele acorda. Imagine aí, Tami, né? Tá assim, né? Imagina uma pessoa que vai dormir e aí ela dorme, com 10 minutos ela acorda. Ou é acordada, certo? Acorda. Pá. Daqui a pouco, não, pronto. Tome aqui uma aguinha e tudo, agora vá dormir. Aí depois, com 10 minutos, acorda. Você acha que essa pessoa vai conseguir conciliar o sono? Será que ela vai conseguir voltar a dormir com facilidade? Claro que não. O bebê é do mesmo jeito. O bebê no pico de crescimento, ele sente muito desconforto. Então, você precisa fazer algumas coisas para que o bebê fique confortável e consiga manter esse sono. Se ele não consegue dormir, ajude o bebê a dormir, porque eu vou falar da terceira causa de choro intenso no bebê que a mãe acha que é cólica. Sabe qual é a terceira causa? É a falta de sono, é o problema que o bebê não consegue dormir e ele entra num efeito vulcânico. Imagina o bebê que vai dormir, não consegue, acorda. Aí você vai, troca a fralda dele. Aí daqui a pouco ele tenta dormir, aí daqui a pouco ele acorda, aí você acha que ele fez xixi de novo, aí vai trocar de novo. Como uma paciente minha disse, Poliana, à noite, na madrugada, eu troco a fralda da minha filha umas 5 vezes. Isso pra quê? É porque ela se incomoda com o xixi. Quem foi que disse? Então ela tá usando fralda de pano, né? Se ela tá usando uma fralda que ela se sente molhada, tem que trocar. Mas uma fralda descartável, né? Porque tem até as fraldas ecológicas que a criança fica com aquela calçazinha que coloca a fraldinha dentro, até aquelas o bebê tolera bem, entendeu? Então, se você vai, ouviu que fez cocô, tira do berço dormindo e vai e coloca lá para trocar a fralda. Então, assim, a criança entra numa privação de sono porque você está acordando o bebê, ou então ele acordou e você acha que tem que fazer alguma coisa com ele. Então, ele fica totalmente desorganizado. Ele sai da rotina, se ele tiver uma, não é? Mas isso deixa o bebê muito inquieto, muito irritado, e ele vai chorar, e ele vai ter dificuldade em dormir. E quando ele vai e chora, ele se espreme, ele se estica, faz muitas coisas, entendeu? E tudo é cólica. Então, essa é outra causa, né, do choro, que a gente tem que ter esse diagnóstico diferencial. É cólica? Não. É efeito vulcânico. Sabe uma outra causa que hoje de manhã eu fui atender uma paciente, cheguei lá, o quarto dela pegando fogo, abafado. Eu peguei na cabecinha da bebê, tava pegando fogo. Aí eu disse assim, ela tava no ar-condicionado, e por que essa janela tá fechada? Poliana, é porque a minha mãe acha que vento faz mal. Vento faz mal se ela estiver lá no Canadá e estiver lá do lado de fora, né, a menos 10, menos 20, certo? Mas no Ceará, vento é maravilhoso, porque o bebê ele pode chorar inconsolavelmente se ele tiver com calor. Uma criança com calor, ela se coça. Uma criança com calor, ela fica inquieta, agoniada. Uma criança com calor, ela não consegue mamar bem porque ela enfada. Você imagina você no calor, no quente, você vai mamar, a mãe pegando fogo, porque o peito é quente, tudo chega a dar aquele enfado, gente. Aí a criança não mama bem. Bebês gostam de mamar num ambiente mais frio. Bebês gostam de ficar num ambiente mais frio. Quando eu vou atender paciente, o bebê acabou de nascer, tá na sala, o bebê todo enrolado com manga, com luva, com gorro, com tudo no mundo, e ainda mais uma manta, e ainda mais, às vezes, coloca um bebê aqui, e ainda passa outra manta assim, para um bebê ficar assim, pelando de calor. Bebês, eles não gostam, certo? A não ser que seja um prematurinho,
e você controle a temperatura dele. Como? Ah, o bebê tá quente, será que ele tá quente? Esse ambiente não tá bom? O que é que eu faço para saber se o ambiente está bom? Verifique a temperatura do bebê, bote o termômetro na axila e verifique a temperatura. Quando você verifica, se tiver entre 36,5 e 37,5, que eu nem gosto que chegue a 37,5, mas 37,2 ou 0,3, 36,5 a 37,3, é uma temperatura que o bebê fica bem, fica confortável. Agora, se o bebê tiver com 36 de temperatura, o ambiente está frio, você pode aquecê-lo. Mas se ele tiver com 37,5, 37,6 e tudo, deixe esse ambiente mais confortável, mais arejado. Liga o ar, abra a janela, bote um ventilador para ficar rodando, certo? Aí o bebê vai ficar melhor, entendeu? Outra coisa que é causa de choro, né, no bebê são os saltos de desenvolvimento. Os saltos de desenvolvimento, os bebês eles ficam tão inseguros porque nos saltos eles ganham habilidades. E quando o bebê vai ganhar uma habilidade, ele acha estranho aquilo. E aí eles ficam inseguros, eles querem ficar no colo, eles choram se você colocar numa cadeirinha ou se você colocar num carrinho. E às vezes a mãe acha que é cólica, aí pega, coloca o bebê no colo, fica passeando, ninando, sacudindo e tudo, aí ele para, aí ainda bem que melhorou, né? Às vezes dá um Luftal, eu disse até esse nome assim, Luftal, porque é a boca das pacientes, né? A gente não é necessário fazer isso se por acaso o seu bebê só está chorando. Por quê? Porque a mãe, quando o bebê nasce, até para pegar no bebê é difícil. Então você imagina um bebê que quando a mãe segura, ela segura com tanto medo que a sensação que o bebê tem é de cair. Então, quando você segura um bebê, você tem que segurar firme. Tem muita gente que diz assim, Pauliana, tu segura o bebê, parece um boneco. Mas é porque você tem que segurar firme o bebê, certo? Não adianta você segurar um bebê com a mão espalmada. Você tem que segurar o bebê com a mão em garra, segurando mesmo. Segurando aonde? Onde? Na cabeça? Não, segura no tronco e uma parte dos dedos na cabeça. Segura no bumbum, certo? Quando você coloca um bebê aqui nessa posição, pode olhar lá no meu feed. Quando você coloca o bebê desse jeito aqui, ele fica com a carinha enterrada aqui. Se ele está acordado, ele vai ficar irritado. Quando ele está dormindo, até vai. Mas se ele está acordado, você imagina uma pessoa com o rosto lá aqui, encostado aqui, ele querendo ver alguma coisa, entendeu? Então, segure o seu bebê em posições que você sinta conforto, sinta que o seu bebê está seguro. Ele vai parar de chorar também, certo? E nos saltos de desenvolvimento, às vezes só em você segurar o bebê firmemente, dar uma ninada, ele fica bem, certo? E por que eu tô falando isso? Porque todo choro que 80% das mães que eu vejo, 80% acham que o choro do bebê é cólica, certo? E ainda tem um detalhe tão importante e provavelmente você já deve ter visto isso no seu bebê. Um bebê que, quando ele está dormindo à noite, ele se espreme tanto que ele faz assim, a mãe acha que é o quê? Cólica. Só que a cólica, você imagina um bebê com cólica dormindo? Quando a gente está com cólica, a gente acorda, não é? Acorda, e quando acorda, chora muito. Mas quando o bebê está com os olhos fechados, se espremendo e gemendo, na madrugada principalmente,
Você tenta observar o seu bebê, olhe para ele. Se ele tá ali, deixa ele dormir. Sabia que tem muitos pais. Eu fui hoje num pai que é numa família que era assim. Ah, Pauliana, quando eu vejo assim que a bebê tá assim, eu coloco logo ela no colo. Na mesma hora que eu coloco, ela para. Pois é, mas nem precisava, não é? Por quê? Ah, não, porque ela tava se espremendo, eu acho que ela tava com cólica. Aí quando eu coloco, eu fico com a barriga dela fica encostada na minha, ela no instante para, aí pronto. E aí? Então, não é dessa maneira. Deixa o bebê lá, se espremendo, tá certo? Ajuda muito na parte hormonal do bebê. Sabe por quê? Porque quando o bebê tá dormindo e se espremendo, ele tá no sono REM, certo? Que é diferente do nosso sono de adulto. O sono REM é o sono onde o cérebro está em atividade. E lá ele está desenvolvendo as habilidades. E o bebê ele vai fazer essa espremedeira, principalmente a partir de 3 horas da manhã. E quando ele faz essa espremedeira, a partir de 3 horas da manhã, ele está com 75% de sono REM e 25% de sono não REM, que é o sono profundo. Então, deixa o bebezinho se espremer. Se ele chorar, você vai acudir. Mas se não, deixa ele lá. Tá bom? Ai, gente, a Luana entrou aí. Beijo, Luana. Então, assim, é por isso que é importante você saber que não é só choro de cólica, certo? Tem outras causas também que podem ser, assim, uma doença, não é? Pode ser, o bebê passa o tempo inteiro chorando. Pode ser alguma doença? Pode. Pode não ser cólica. Pode ser doença do refluxo gástrico. Pode ser a PLV, que é a alergia alimentar, certo? E pode ser algum outro problema. A mãe tem que identificar um otite, certo? Tem que identificar, tem que saber uma infecção urinária. Mas será que é só porque ele chora um pouco, para? Chora depois, para? Será que é isso? Fale com o pediatra, porque o pediatra ele vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, tá certo? Gente, eu me pinto e saio, né? Esse filtro é muito legal. Então, assim, agora eu vou falar sobre o nosso tema, que são 3 formas de identificar a cólica do bebê para ele dormir melhor. Vocês sabiam que tem 3 sinais que identificam a cólica do bebê? Sabiam? E isso a gente chama regra dos 3, certo? Essa regra dos 3, ela não foi inventada por mim, tá bom? Tem aqui no livro do Dr. Marcos Rabelo, que é um pediatra fantástico, que ele é assim, eu considero o papa da amamentação do Brasil. E ele colocou lá que tem um critério de Wessel. Esse critério, ele mostra a regra dos 3. E para que você consiga identificar que é cólica, certo? O bebê tem que chorar aproximadamente 3 horas durante o dia, é uma agitação ou um choro durante 3 horas no dia, certo? E tem que ser em mais de 3 dias na semana durante 3 semanas. É assim. E ainda tem um detalhe, e é no mesmo horário, certo? A maior parte da irritação é no mesmo horário. Então, eu vou repetir. Tem um critério, que é a regra dos 3, que é o critério de Wessel.
Esse critério, ele mostra que para que seja cólica, o bebê tem que chorar mais de 3 horas, certo? Durante o dia. Tem que ter mais de 3 episódios na semana. E ele tem também que passar 3 semanas sentindo isso em crianças saudáveis, certo? Então, isso é que vai identificar a cólica do bebê, esses sinais. Só que eu anotei aqui, que eu achei interessante esse estudo, e ele diz assim, ó. No estudo realizado no Brasil com 1.086 crianças com incidência de cólica referida pela mãe, certo? Esse estudo com 1.086 crianças, 80,1% ele mostrava que as mães achavam que o bebê tinha cólica. Então, 81% dessas 1.086 crianças que foram atendidas, né, que foram avaliadas, 80,1% das mães achavam que ele tinha cólica. E apenas 16,3% das crianças tinham apresentado cólica de acordo com os critérios de Wessel. Entendeu? Olha aí, de 80,1% para 16,3%. Essas crianças, né, foram diagnosticadas realmente nos critérios de Wessel, pela regra de 3. Entendeu? Então, o que é que você pode fazer para que o seu bebê consiga dormir e você conseguir também diagnosticar que ele está realmente com cólica? Então, são essas 3 regras, e vamos supor que o seu bebê tenha realmente a cólica propriamente dita. O que nós podemos fazer como mães para que você consiga tentar minimizar esses sintomas, esses desconfortos, para que o seu bebê possa dormir melhor? Então, uma coisa que eu gosto demais, gente, demais, é usar uma massagem, fazer uma massagem que é chamada de Chantala. É uma massagem com óleo, né, um óleo vegetal, que você faz preventivamente. Você faz na barriguinha do bebê, não precisa fazer uma Chantala completa, mas você vai fazer a Chantala na barriguinha do bebê. Você pode pegar o óleo, esquentar esse óleo na sua mão e passar na barriguinha dele fazendo um ponto de interrogação, certo? Fazer várias vezes isso. Isso não é para fazer na hora que o bebê está sentindo dor. Porque se o bebê está sentindo dor, você gostaria que alguém fizesse uma massagem na sua barriga? De jeito nenhum, porque na cólica a gente quer ficar contraído, entendeu? Então tem outras coisas que você pode fazer na hora da dor. Mas a massagem, a Chantala, você pode fazer 1, 2 vezes ou 3 vezes ao dia com um óleozinho ali para melhorar, para deixar aquele intestino mais confortável, né? Porque você fazendo isso, você ajuda a aumentar o movimento peristáltico, ajuda a eliminar, né? O bebê eliminar os gases, tá bom? Outra coisa que estão usando muito agora, né? A maioria dos pediatras usam, é o probiótico, certo? Que o probiótico o bebê toma desde o primeiro dia de vida, e para poder aumentar mais rápido a flora intestinal, porque o intestino do bebê é imaturo e com o uso do probiótico ele vai ter uma rapidez nessa produção de bactérias boas para deixar o bebê mais confortável, certo? Outra coisa também que você pode fazer são compressas mornas. A compressa morna não é quente, uma compressazinha morna.
Gente, eu indico já, eu falo já, tá certo? Vou responder todas as perguntas de vocês. A compressazinha morna, ela ajuda demais. Você terminou a mamada, o bebê tá ali arrotando, né? Ali no tempinho do arroto, pega, coloca uma compressazinha morna. Se ele já é um bebê sintomático, certo? Coloca essa compressazinha morna na barriguinha dele, ou passa uma fraldinha morninha. Gente, é morna, não é quente, pelo amor de Deus, tá certo? E compressa a gente só bota com o bebê vestido, não bote com o bebê só a pele do bebê com a compressa em cima, não, tá bom? Outra coisa muito boa, banho de ofurô. Ou um banho de banheira com a banheira mais cheia, mas cuidado para o bebê não respirar água, certo? Tem que botar ou o bebê na redinha ou na almofadinha para poder ele ficar com a cabecinha bem ereta e a barriguinha mergulhada dentro d'água. Uma água a 37 graus. O banho de ofurô, mesmo que o bebê fique irritado, inquieto na hora do ofurô, você pode fazer esse banho e depois o bebê vai ficar muito mais confortável, certo? Deixa eu ver outra coisa. Sim, o uso de medicações para o desconforto naquele momento. Hoje em dia tem medicações tanto alopáticas, certo? Como medicações naturais, certo? Eles usam muito. E aqui eu não estou para prescrever, gente, porque eu não sou médica, certo? E a prescrição é feita pelo pediatra. Então, tem medicações que tanto são medicações naturais como medicações alopáticas que devem ser passadas pelo pediatra, tá bom? E assim, tem que ter paciência. Porque você pode fazer, se um bebê tem até 3 meses, que a maioria das vezes a cólica passa com 3 meses, só raros bebês que tem mais na frente. Então, você pode fazer o pacotinho, colocar o ruído branco, fazer o balançado, subindo e descendo com o bebê, que alivia demais. O bebê ele fica muito confortável, tá certo? Então, todas essas medidas, elas vão ajudar na hora que o bebê está com cólica, vão ajudar para que o bebê consiga dormir melhor, tá certo? Eu vou olhar aqui algumas perguntas que eu vi que as mães estavam fazendo. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Brandinice, 2 meses e 1 dia. Gestante. Tem bebês com 49 dias, com gestantes. Tem muita gente aqui, muito legal, que entrou, que saiu. Sei que às vezes o bebê chora e sai da live, mas depois lê, depois assiste novamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, a Tami, né, tá dizendo que o meu tá assim. Provavelmente eu acho que eu tava falando de pico do crescimento. E Tami, é ter paciência, certo? E ajudar o seu bebê a dormir. Porque quando a gente ajuda o bebê a dormir, quando ele não perde a janela de sono, ele fica mais confortável, certo? Brandinice, aqui dorme no peito e fica em cima de mim de dia e de noite. Se você coloca um bebê para dormir no peito e deixando o bebê em cima de dia e de noite, com certeza você está ensinando para o seu bebê que dormir é assim, entendeu, Brandinice? A gente precisa se conscientizar, nós mães, né? Nós precisamos ter consciência que não é todo choro que o bebê precisa ir para o peito. Não é todo choro que você precisa colocar o bebê para dormir em cima de você. Você acalma o bebê e coloca no berço. E você ensinar isso para o bebê demanda tempo, demanda tempo, é mais cansativo, certo? Mas na hora que você instala uma rotina, tudo isso fica mais fácil, entendeu? Então, se você não consegue colocar o bebê para dormir no bercinho, eu tô até assim fazendo um curso bem legal sobre sono e
E aí eu vou abordar todos esses detalhes no meu curso. Eu já tenho um webinário aí que está rodando, certo? Mas o curso de sono ele vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas ele ainda está aí sofrendo algumas alterações e ajustes e vai ser muito legal. Então, a Tami também, né, tá dizendo que o bebê tá dormindo em cima dela. Então, assim, os bebês, eles não precisavam. Se ele dorme em cima de você, sabe o que é que acontece? Ele tá ali, ó, bem aconchegado, né? Por que você não aconchega o seu bebê no berço? Certo? Por que você não coloca o seu bebê? Ai, Pauliana, meu bebê detesta pacotinho. Ele detesta pacotinho? Será que quando você vai dormir? Vou mostrar, tá? Tá aqui. Você vai dormir. Aí você pega o lençol, coloca assim em cima de você e estica os braços e fica assim. Eu, pelo menos, quando eu pego o lençol, coloco o lençol aqui, me ajeito, coloco aqui, boto. Quando o bebê tá num pacotinho, até 12 semanas, ele fica mexendo os bracinhos, porque ele tem movimentos repetidos e involuntários. Então, não é só porque ele tá mexendo os bracinhos que ele é para ficar solto, certo? Eu sou a favor da esterogestação. Eu sou a favor de um bebê que ele durma acolhido, aconchegado. E por que que ele dorme no colo aconchegado e tem que dormir no berço solto? Entendeu? Então, é por aí, gente. Certo? Estou dormindo com o meu bebê na rede porque ele não fica no berço. Qual é a idade dele, Tami? Porque assim, tá dormindo na rede porque ele não fica no berço? Será que a primeira vez que você vai colocar o seu bebê no berço, seu bebê já foi acordado para o berço alguma vez? Ou você só coloca o seu bebê no berço quando ele está dormindo? Hein? Você já se perguntou sobre isso? Você não apresenta o berço para o bebê. E quando ele acorda dentro do berço, ele está se deparando com um local novo, que ele não sabe o que é que ele está fazendo ali. Entendeu? Tami, o bebê está com 28 dias. O bebê ainda está se organizando, está ainda... a mãe está aprendendo a amamentar, está aprendendo a segurar e tudo. Então, isso é muito, assim... difícil para a mãe entender todo esse passo a passo. Por isso que é importante que você busque informações, porque um bebê de 28 dias, ele vai já entrar num pico de novo, né? Já tá entrando num pico de crescimento. Aí ele vai ficar mais irritado e tudo. Mas se ele já tá dormindo no colo no tempo inteiro, então ele vai aprender que dormir é no colo. Entendeu? É lógico que você não vai botar um bebê de 28 dias para dormir no berço, jogar lá, durma, chore. Nada disso. Ele pode dormir no colo, vai pro berço, acordou, vai de novo e tudo. Então você tem que dizer, meu filho, é aqui. Aí ele chora, aí você acalma. Aí ele chora, aí você acalma. Entendeu? Brandinice, meu não é cólica, não. Porque é todo dia. Pois é. Então tem que ver, né, Brandinice? Por que que ele está chorando desse jeito. Veja se ele está ganhando peso, veja se ele está mamando bem, se alimentando bem, certo? Mamadas de qualidade são importantes, porque se o bebê mama e dorme em 5 minutos, ele não vai encher a barriga, tá certo? Obrigada, Alcione. O meu é todo dia também. Todo mundo, né, com essa dificuldade, né? Soraya, eu indico um óleo. Pronto. Qualquer óleo vegetal, certo? Tem óleo de semente de uva, tem óleo de abacate, certo? Tem tem a Flora Bambu, gente, que eles vendem
óleos, acho que é Pura Chuva o nome do óleo, da marca, tá certo? Pura Chuva. É muito legal e gostoso o óleo para fazer uma massagem, uma chantala bem legal, certo? Cris, Poliana, você tem algum vídeo que mostra essa massagem? Ainda não, mas daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, eu não sei qual é o meu cronograma, eu vou mostrar a massagem para você, tá certo? Mas a massagem, ela é simplesmente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar assim, ó, só assim, ó, você pega daqui, ó, você faz um ponto de interrogação, ó. Você olhando para o bebê, você vai fazendo isso, certo? Ou então você pega o seu braço e vai fazendo assim, ó, na barriguinha do bebê, com o óleo, certo? Sempre eu passando o óleo aqui ou passando aqui, tá certo? Aí depois da massagem, que você faz ali uns 2, 3 minutinhos e tudo, aí depois você vai e leva o bebê para o banho. Só tem que ter um cuidado quando você for fazer uma massagem abdominal, né? O bebê não pode ter se alimentado um pouco antes, tá certo? Porque senão ele pode regurgitar. Então, você faz uma massagem ali 1 hora depois, tá bom? Sempre banho. Bebê chorou, gente, a primeira coisa, ó, pode botar no banho. Aí depois você vai ver qual é o resto do problema que ele tá passando. Como deixar o berço mais confortável para o sono do bebê? Primeira gestação. Aí eu vou fazer propaganda da minha almofada útero. Se você quiser, você vai lá nos destaques, no meu Instagram, e você vai olhar que tem um nome lá naquela bolinha rosa, útero. Aí você vai olhar lá que eu preparei uma bebê no útero, né? Uma paciente minha. Eu coloquei a bebê no útero. E você pode entrar em contato comigo no direct que eu te mostro. Eu vendo, eu fabrico a almofada útero, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais outra. Tami, ele chora muito quando sai do colo. Pois é, olha, chora muito quando sai do colo. Depende, certo, Tami? Se ele tá bem no colo, então se ele chora muito, a gente já sabe que não é cólica, não é? Porque ele tá ali, ele só tá reclamando que ele saiu do colo. Mas ele foi pra onde? Você colocou aonde? No carrinho? O carrinho tá confortável? Coloca uma mantinha no carrinho, coloca alguma coisa do lado para segurar, faz um pacotinho dele, certo? Deixa ele aconchegado, acolhido, porque assim o bebê vai gostar de ficar no berço, certo? O bebê gosta também de ficar mais inclinado. Se você colocar no berço reto assim, o bebê detesta, a maioria, tá certo? Aqui, de nada, gente. É um prazer. Banhar bebê durante o pico de crescimento, quando está chorando e não consegue dormir, melhora. Melhora muito. Banho é fantástico, tá certo? Então, assim, banho de chuveiro. Lá no meu Instagram, lá no meu feed, tem um pai dando um banho de chuveiro na bebê. É muito legal. Coloca a bebê aqui, e aí vai para debaixo d'água e fica ali com a aguinha batendo nela. É muito bom, tá certo? Gente, olha, é um prazer ficar aqui com vocês esse tempo, né? Tentando passar algumas informações, alguns conhecimentos para vocês. E se vocês têm amigos, amigas, né? Que são papais de primeira viagem ou são gestantes, marca seus amigos para que eles possam também receber informações científicas de qualidade. Tem muita coisa aqui e vocês agora, a partir de hoje, todos os dias, vocês vão ver que vai ser postado informações no feed e os stories todo dia praticamente. Hoje a gente vai abrir de novo caixinha de pergunta, mas eu só não abri ontem porque tinham muitas perguntas ainda e eu não consegui responder todas.
Então é um prazer imenso, gente. Muito obrigada, Alcione, Brandinice. Brandinice, entre em contato, Brandinice, para poder eu lhe ajudar. Você adquiriu o meu curso, não foi? Tá bom? Um beijo bem grande, gente. Uma noite de paz para todas.